novamente no livro de 2 Reis, dessa vez capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. Na quinta-feira passada nós ministramos sobre este livro e novamente hoje nós vamos continuar na história que se segue em 2 Reis, capítulo 4. Enquanto nós estamos abrindo as nossas Bíblias, eu gostaria de fazer menção à esposa de Mateus. Que coisa linda, bem-vinda, Deus te abençoe. Mateus tem sido um instrumento de Deus, tem passado a Macedônia e vindo nos ajudar, não é, com o som aqui na igreja. Muito obrigado mais uma vez, Mateus, sua vida tem sido bênção para nós. Agradeço ao seu pastor pela liberação em você estar aqui conosco, sua esposa hoje nos acompanhando. Que coisa linda, bem-vindo. E eu vejo duas pessoas com rostinhos novos, não sei se são novos só aqui, mas é como eu sou míope, daqui são novos para mim. Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos, o versículo de número 2 e o versículo de número 26. Versículo de número 2 diz assim: Respondeu-lhe Eliseu: Como poderei ajudar-te? Disse-me o que tens em casa. Disse ela: Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Versículo 26. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Respondeu-lhe ela: Vai bem. Senhor, nós estamos reunidos nesta noite e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra a tua palavra ao nosso espírito e nos impulsiona a colocar em prática todo o princípio, Senhor, que nós absorvemos nessa hora, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Removemos toda a distração, declaramos nossas mentes cativas à tua voz. Meu Pai, fala conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mês de novembro, nós declaramos como mês de coragem, levanta-se e age. Nós já estamos quase encerrando o ano, né? Passando bem rapidinho os nossos dias, já estamos chegando em novembro. Muitos sonhos, muitos projetos, muitos desejos que nós colocamos, alguns no papel, outros apenas na nossa mente. Alguns foram decisões que nós tomamos, que aplicaríamos nas nossas vidas durante o ano. Simplesmente nós estamos vendo dias passarem e é bem comum até a gente ver em forma de piada algumas pessoas dizendo: será que vale a pena agora começar a dieta? Será que vale a pena agora começar o plano de leitura bíblica? Vamos deixar para janeiro? Será que vale a pena agora começar um projeto de economia doméstica? Ou a gente deixa logo para 2026, já que o ano já está perto de acabar? Então, algumas situações nós queremos empurrar, não é, com a barriga. Vamos levar, vamos ver até onde dá, vamos levar mais para frente, vamos colocar uma nova data, vamos ampliar o nosso objetivo, vamos fazer com que aquele sonho, aquele projeto, aquele desejo, de repente receba uma pausa, e aí a gente começa amanhã. Mas a gente precisa entender que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que cabe a nós fazermos hoje, aquilo que cabe a nós executar, colocar em prática, pôr em ação no dia de hoje. Nós estamos vivendo dias onde a inércia tem se acomodado, tem chegado perto da gente de uma tal forma que, no lugar da sabedoria, da agilidade, da ação, ser os nossos melhores amigos, a preguiça, a inércia, as desculpas tidas como verdadeira, tem ocupado este espaço. E de repente, aquilo que nós deveríamos estar orgulhosamente dizendo aconteceu, nós estamos orgulhosamente dizendo: vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. E a gente sempre está assumindo que o amanhã acontecerá na nossa vida, que o depois se manifestará. E nós estamos permitindo que muitas coisas importantes, muitas ações essenciais
deixe de acontecer, deixe de se manifestar na nossa vida, porque a nossa coragem tem sido esmorecida pelas circunstâncias, pelas lutas, pela vida. Muitas das nossas apatias, muitas das nossas situações de inércia, algumas delas têm a ver com a crise, têm a ver com as surras que nós já tomamos na vida, as decepções a qual já fomos submetidos, e por conta disso nós preferimos usar um tom de humor para deixar para depois coisas e situações que deveriam ser aplicadas imediatamente na nossa vida. Por isso, o nosso mês de novembro é o mês de ação. Levanta-se e age. Esta coisa compete a você. Não terceirize ações que você deveria estar colocando em prática. Não terceirize comportamentos que você deveria estar sendo habitual na sua vida, no seu dia a dia. Comece a assumir as responsabilidades por suas ações, e no velho e bom português nós devemos correr atrás do prejuízo. Chega de nós ficarmos sentados olhando o leite que se derramou, como se diria um ditado bem antigo, e não partir para uma ação, para uma prática. Chega de atitudes onde nós simplesmente tentamos nos mover pela vida, pelas circunstâncias, e achando tudo normal, sem requerer de Deus os benefícios que nós temos direito. Na história que vocês vão ler em casa, mas que eu vou pincelar para vocês nessa noite, em capítulo 4 de 2 Reis, eu gosto desse capítulo porque é o conhecido capítulo do milagre. Neste capítulo, nós vemos todas as histórias descritas nele como histórias de milagre. E eu li para vocês aqui duas situações, são duas histórias, os dois versículos lidos pertencem a duas histórias distintas na vida de duas mulheres. Na primeira mulher, todas essas duas mulheres descritas em 2 Reis não tem nome, nenhuma delas recebeu nome. É a história de Maria, é a história de João, é a história de Jéssica, é a história de Antônia, é a história de Rafaela. Não existe o nome dessas mulheres, mas nós sabemos algumas características de cada uma delas. A primeira mulher descrita é uma mulher viúva, pobre, que está passando por uma situação de miséria, onde não bastasse ter recebido, quem sabe em uma situação de emergência inesperada, o status de viuvez, é ameaçada agora com a retirada dos seus filhos para pagar dívidas que ela não contraiu. A segunda mulher, a Bíblia descreve como uma mulher rica, uma mulher de boa posição na sociedade, uma mulher que tinha de tudo, não faltava nada. Quando um dia o profeta a questiona: tem algo que eu possa fazer por você? Tem algo que eu posso intervir na sua história? Tem alguma oração que eu possa fazer por você? A resposta dessa mulher foi: eu tenho tudo. Eu acho incrível, irmãos, porque tem pessoas que estão aqui hoje, umas em estado de uma calamidade, de uma dor, de uma lamúria, onde precisa de uma intervenção imediata de Deus, onde as ameaças emocionais, físicas, financeiras, intelectuais estão apertando, estão se aproximando, a ponto de a pessoa pensar: vou ser tragada nesta luta, nessa pressão. E também aqui hoje entre nós existem pessoas que, se a gente perguntasse: posso orar por você? A resposta seria: não precisa, eu tenho tudo. Se melhorar, estraga, porque está tudo bem comigo. E quando o profeta pergunta a essa mulher rica: tem algo que eu posso fazer por você? Ela diz: não, eu estou de boas, eu ando bem no meio do meu povo, não me falta nada. E tanto na mulher que está em estado de emergência, de uma calamidade pública, vamos colocar nesta forma para entender o estado daquela mulher, quando alguém que não lhe faltava nada, estava em tudo abastecida, a intervenção de Deus se manifestou, porque todas as duas resolveram tomar uma posição na vida. Todas as duas mulheres
em determinado momento da sua história, decidiu que a vida não iria ser como estavam querendo descrever. A vida não iria se manifestar da forma que a luta queria que se manifestasse. A primeira mulher descrita é uma viúva pobre, onde os credores batem a porta, a ponto de dizer: seus filhos serão tomados agora como escravos para pagar dívida. Uma prática comum e estabelecida pelo próprio Deus. Se você já leu Levítico, se não leu, vai ler um dia, você vai ver lá que tem uma hora que Deus diz assim: olha, quando um israelita, quando um hebreu contrair dívidas altas e não conseguir pagar, vai ser dado a ele o direito de se vender ou vender membro das suas famílias a fim de quitar as dívidas, contanto que se preserve a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa, e também essa dívida será temporária, não será o título de escravo político, escravo que vai se transformar em uma propriedade, é um escravo que duração do seu processo como a pertencente a outra pessoa será apenas no máximo por 50 anos. No ano do jubileu, esta pessoa recebe liberdade e está pronta para viver a sua vida e construir de novo a sua história. Nós vimos Jesus um dia contando a parábola do homem que recebe um benefício, que recebe um perdão de Deus, mas imediatamente ele está querendo colocar em prisão um senhor que devia a ele uma quantidade insignificante comparada ao que ele devia e foi perdoado, e ele ameaçava a pessoa: ou você paga, ou sua mulher e seus filhos serão escravizados para pagar a dívida. Havia um costume comum naquela época. E aquela mulher, ela é ameaçada com perder a sua continuidade, perder a sua esperança, perder a sua estabilidade. Ser viúva já era um caos para uma mulher naquela época, onde toda provisão, toda a segurança vinha da parte do marido, do pai de família. De repente ela se vê sem essa estabilidade e agora ameaçada a ser arrancada os seus filhos para pagar uma dívida que seu marido contraiu. E quando essa ameaça chega perto, essa mulher resolve tomar uma atitude. E a atitude dela não foi correr atrás de quem tem dinheiro para pagar. Não foi atrás de correr por um empréstimo. Alguém que poderia facilitar: me empresta seu cartão de crédito, eu me comprometo a pagar. Ela não foi atrás de agiotas para ampliar mais ainda a sua necessidade e o caos. Não, ela correu atrás de um homem de Deus. E ela sabia da condição do homem de Deus que ela estava indo atrás, porque o esposo dela fazia parte da escola de profetas. Então ela conhecia toda a história, ela conhecia todo o processo, conhecia a condição financeira do profeta. Mas quando ela chega para o profeta, ela diz assim: eu estou em uma crise terrível e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. O meu marido, teu servo, você sabe, tem testemunho de quem ele era, mas morreu deixando dívidas. E agora os credores estão ameaçando tirar os meus filhos para pagar as dívidas. E o profeta pergunta para ela: o que é que eu vou fazer por você? O que é que eu vou fazer por você? Irmãos, e nós precisamos entender que não é o homem que tem poder de fazer nada por nós. Não de forma definitiva, só Deus. O que nós precisamos entender é que nós corremos para alguém em busca de oração, em busca de uma palavra, de uma direção, porque nós queremos ver Deus agindo, os céus se manifestando ao nosso favor. Aquela mulher viúva conhecia a condição do seu esposo, conhecia a condição do profeta, mas ela vai até o profeta não querendo saber quanto tem na sua conta bancária. Você tem que propriedade que pode vender para que eu pague a minha dívida? Ela queria uma solução divina, ela queria uma intervenção de Deus. E o profeta pergunta para ela, igual um dia na porta do templo os discípulos perguntaram a um coxo:
Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho eu vou te dar. Poder de Deus, e no nome de Jesus, levanta e anda. E aquele profeta pergunta a Eliseu, pergunta àquela mulher: o que é que você tem em casa? Porque eu não tenho nada para te dar. E muitas vezes a nossa resposta inicial é sempre baseada naquilo que nós estamos enxergando em nós no momento. Nada. O desespero é tão grande que o que nós enxergamos é falta absoluta de solução. E nós até interpretamos a ação do profeta como algo ilógico, porque se ela era viúva, estava sendo ameaçada de ter os seus filhos sendo tomados, é lógico que não havia nenhum tipo de posse ou bens material que poderia ser revertido em recursos para pagar a dívida. Mas o que aquela mulher, no meio da sua ação de eu não tenho nada, vem um senão. Irmãos, em nossas crises, em nossas circunstâncias, em vida que acontece, quantas vezes em nós não existe possibilidade nenhuma de solução? Não existe possibilidade alguma de resgate, não existe possibilidade alguma de tudo transcorrer de forma tranquila, do final ser feliz. Quantas vezes a crise que nos acomete é simplesmente trazendo para nós a consciência de que a serva do Senhor, o servo do Senhor, não tem capacidade de sair da crise. Mas em cada um de nós há um senão. Se nós pararmos para pensar, há um senão. Eu não posso fazer nada, senão eu não tenho nada, senão eu não tenho nada, senão joelhos. Eu não tenho nada, senão uma coluna flexível para colocar o rosto no pó. Eu não tenho nada, senão uma vontade de ver a resposta de Deus se manifestando na minha vida. Eu não tenho nada, senão conhecimento que jejum abre portas, que jejum quebra cadeias, que jejum destrói com forças malignas, que jejum elimina castas de demônio. Eu não tenho nada, mas eu tenho o poder de uma voz que clama, aquele que pode olhar dos céus para a minha vida e responder, trazendo resposta, livramento, provisão à necessidade que eu preciso. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Todos nós temos conhecimento que o azeite para nós hoje representa o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós podemos não ter recursos, nós não podemos ter bens, nós não podemos ter posses, é verdade, mas nós temos azeite. E se ele ainda foi um nível pequeno que seja, quando o Senhor compara o tamanho da fé que nós precisamos ter para que algo grandioso se manifeste, é mínimo, irmãos. É um grão de mostarda. Quinta-feira eu perguntei, onde é que está o seu grão de mostarda? Será que de tão pequeno você o perdeu? Será que de tão minúsculo você perdeu a fé? Porque é tão pouco que precisa para que a gente veja o sobrenatural se manifestando na nossa história e na nossa vida. E um pouco das mãos de Deus é o suficiente para Ele agir. Eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. Josafá não tinha exército, Josafá não tinha armas, Josafá não tinha condições bélicas alguma de enfrentar os inimigos que estavam em sua direção. E Deus diz, não precisa você ter nada disso, o que você precisa é de ter adoração. Louve. Vá à frente da batalha, se emparelhe em oração, se prepare para essa guerra com louvor, com uma adoração genuína. E a única canção, não, eu não preciso aprender a cantar em hebraico, eu não preciso aprender a cantar em inglês, em francês, em espanhol. A única coisa que eu preciso cantar é as misericórdias do Senhor
duram para sempre. Irmãos, quando você vai ler a letra da canção que Josafá venceu a guerra, foi única e exclusivamente: as misericórdias do Senhor duram para sempre, a bondade do Senhor dura para sempre. Nós não precisamos elaborar frases gigantescas e cheias, irmãos, de um vernáculo extenso. Nós só precisamos entender, crer e confessar: a bondade do Senhor dura para sempre, a misericórdia do Senhor não tem fim. Grande é a sua misericórdia, grande é a sua bondade. Eu não irei morrer nesta prova, eu não serei destruído nessa situação, porque o céu se levantará ao meu favor. Nesta guerra eu só tenho que adorar, eu só tenho que louvar, eu só tenho que clamar a Deus. Não tenho nada senão uma botija pequena de azeite. É pequena, não importa. Eu não perguntei o tamanho do que você tem, eu perguntei o que é que você tem. Tem fé? Então age. Tem fé? Então se movimenta. Crê que Deus pode? Então vai acontecer conforme a tua fé. Quando Jesus perguntou ao homem cego: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Veja. É conforme a sua fé. O que é que você quer? O que é que você tem? Aí o homem de Deus disse: é o suficiente para o agir de Deus. O pouco nas mãos de Deus se torna muito. E aí o homem de Deus diz: vai e pede vasilhas emprestadas. Pede o máximo que você conseguir. Filhos, algumas das nossas guerras nós precisamos que a comunidade inteira se envolva. Algumas das nossas guerras nós precisamos do envolvimento de todo mundo. A unidade se faz presente. A unidade se faz presente. Imagine se aquela senhora não tivesse intimidade na sua comunidade, no seu bairro, não conhecesse ninguém, e na hora batesse na porta: me empresta vasilhas. E você estivesse lá com a sua despensa, com as portas dos seus armários cheio de vasilhas, panela que nem acaba nem fica pouca, panela que você comprou aquela panela que mais parece um túnel, que você só comprou quando veio milhões e milhões, os retirantes do interior que veio lhe visitar, aí você comprou aquela panela grande só para poder fazer aquele feijão específico que está lá guardado. Mas quem precisa, você não tem intimidade, então eu não vou te emprestar minha panela. A comunidade se envolveu no milagre daquela viúva. E ela saiu de porta em porta: me empresta vasilha. Para que tu quer vasilha? Não importa. Mas tu não tem nada, mas só me empresta vasilha. Então toma. Então toma. Então toma. E a Bíblia diz que ela catou todas as vasilhas que podiam catar. Entrou na sua casa e, segundo a ordem do profeta, fechou a porta. E eu acho tão bonito, irmãos, porque se fosse eu ia primeiro perguntar ao profeta: é para untar? Sabe como a gente unta a forma para fazer bolo? A gente unta a forma, bela forma toda. Ou é só para ungir, um toque do óleo? Tuque. Cada panela eu boto um toque. É um fio de azeite em cada panela que a gente tem que colocar, levantar assim e derramar um fio. Qual é o método que eu vou usar para que o meu azeite esteja em todas as panelas? A gente quer saber de detalhes e a Bíblia não nos dá esses detalhes, porque se tivesse eu iria replicar. Creia em Deus. Eu iria pegar todas as minhas panelas, pedir a vocês hoje emprestado tudo que é panela e dizer: olha, eu tenho ali um vaso de azeite importado, glória a Deus. Tem um vaso de azeite e eu vou derramar esse vaso de azeite nessas panelas, todas nessas vasilhas, e a gente vai sair vendendo por aqui. E o dia seguinte estamos com todas as dívidas, todas com as crises financeiras de todo mundo resolvido. Vocês me emprestam as vasilhas? É para fazer o que? Sei lá o que é para fazer. É para colocar azeite, deita azeite sobre as vasilhas. E aquela mulher foi colocando o azeite vindo, e o azeite multiplicando, e as panelas se enchendo, e o milagre acontecendo diante dos seus olhos e diante dos olhos do menino. Quando ela pede: me dê mais vasilhas, acabaram as vasilhas. E essa história me ensina que nós não somos independentes da instrução de Deus, hora nenhuma.
E que Deus muitas vezes não nos ensina até o final o que fazer. Deus nos dá os processos. Vai, toma as panelas emprestadas, deita azeite. Eu fui, tomei as panelas emprestadas, deitei azeite. E agora? E agora, o que é que eu faço? Aí aquela mulher volta para receber a instrução final. Nosso maior problema é querer estar independente de Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus dá. Quando Deus dá, a gente não procura saber para fazer o que agora, o que o Senhor me deu. Está aqui tudo. Eu ajo como? Como é que eu ministro isso aqui que o Senhor me deu? Como é que eu transformo isso aqui que o Senhor me deu? Como é que eu capitalizo isso aqui que o Senhor me deu? E ela volta ao nome de Deus e pergunta: está tudo cheio? Está cheio? Tá? Agora você vai, minha filha. Vende o que tem. Seja responsável. Pague suas dívidas, irmãos. Pague suas dívidas, seja responsável. Veio recurso para pagar as dívidas, pague-as. Não faça mais dívidas, irmão, porque a vontade que a gente tem quando vem um dinheirinho extra é gastar. Não é pagar as dívidas, é fazer mais dívidas. Deus nos ensina a sermos responsáveis. Pague as suas dívidas e depois você vai viver do que sobrar, do resto. Mas seja um cidadão responsável. Aí parte para a segunda história, para o segundo testemunho de milagre. Eliseu passa todo dia na cidade e aquela mulher rica primeiro observa quem é que está passando. Eu acho lindo. O provérbio diz assim: não vai saindo, abrindo tua boca e dizendo que todo mundo é santo, não. Vigia antes de você sair declarando todo mundo santo. Presta atenção, observa, porque peca quem é precipitado. Não impõe as mãos, não te abre, não assume como homem de Deus. Qualquer pessoa não. Espera o testemunho se manifestar primeiro. Esta é a primeira ação que nós precisamos observar com essa mulher rica. O profeta entrava e saía da cidade e ela observou primeiro o comportamento, observou a atitude, observou quem era, observou o que fazia, observou o testemunho. Antes de abrir a boca e dizer, é homem de Deus. Aí ela chega para o marido e diz, eu observei que este homem que vem na cidade continuamente é homem de Deus por causa do seu comportamento. O seu testemunho mostra que realmente ele é confiança. Por ser homem de Deus, nós podemos abrir as portas da nossa casa e recebê-lo. E a Bíblia diz que ela o constrangia: venha tomar café na minha casa, vem comer um bolo na minha casa, vem almoçar na minha casa, não janta hoje na minha casa. E quando o profeta chegava, ela o convidava a ir à sua casa, até que ela chega para o marido e diz, vamos agora deixar um quartinho reservado, para que quando o profeta venha, ele não quiser sentar à mesa conosco, não quiser comunhão conosco, ele possa descansar tranquilo, livre de perturbações. E aí constrói na sua casa um quarto de hóspede para o profeta. E aí o profeta chega constrangido, com tanto cuidado, com tanta atenção, quer retribuir de alguma maneira o favor. E muitas vezes nós pecamos porque nós não observamos o testemunho. É homem de Deus ou não? Apenas porque a gente ouviu uma lata vazia descendo ladeira, pli, pra, manto pra cá, manto pra lá, terra, fogo e vento, a gente já acha que é homem de Deus e a gente já sai fazendo o que não deveria fazer precipitadamente. Aquela mulher observa antes de chamar para perto, mas não deixa de ser hospitaleira no processo de observação. E o profeta constrangido diz, quero retribuir toda a benevolência com que sou tratado. Tem algo que eu posso fazer por você? Não precisa nada, eu tenho tudo. Oh, gente, que coisa boa quando a gente tem tudo.
Que alívio! Você já fez uma oração para Deus, onde você não precisasse pedir nada, porque você já se acha com tudo? Gente, eu queria chegar nesse nível de satisfação, de poder orar, encerrar minha oração e dizer para Deus: eu tenho tudo. Porque eu oro: Deus, eu sei quem tu és, mas tu me dá isso aqui, Pai. Olha para mim um bocadinho: oh Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Você ter tanto de Deus, você ser tão mimada e abastecida, a ponto de ter até aquilo que você não tem não te fazer falta. Já pensou chegar nesse nível? De aquilo que eu não tenho não me faz falta. Uau! Eu queria chegar nesse nível. De que aquilo que um dia me era importante, aquilo que um dia foi desejo do meu coração, aquilo que um dia fez parte de uma oração, quem sabe a Deus, e eu esqueci, eu deixei para lá, porque a vida me beneficiou, o crescimento, os anos que se seguiram foram tão bons para mim, que aquilo que um dia eu queria, hoje nem precisa mais, porque está tudo bem comigo. Aí Eliseu diz para o seu moço: ela diz que está tudo bem, mas eu queria ser uma bênção na vida dela. Aí o moço diz assim: menina, é curioso, eu notei que ela não tem filhos. Eu notei que ela não tem filhos. E naquela época, no contexto, uma mulher que não tinha filhos, um casal que não tinha filhos, era considerado um casal amaldiçoado, porque filhos eram bênção. Então, um casal sem filhos era um casal cujo relacionamento não havia sido abençoado por Deus. Era essa a concepção da época. E o moço diz: eu notei que ela não tem filhos. Aí Eliseu manda chamar a menina, ela vem. E quando vem, Eliseu diz: daqui a 1 ano, tu vai estar segurando nos braços um filho. E aí desarma aquela mulher que diz que não precisa de nada, que já havia se conformado com sua situação de ser estéril, de não ter filhos e de não gerar. E ela diz: não minta para a tua serva. E ele diz: eu não estou mentindo, daqui a 1 ano você vai estar segurando um filho. E no tempo certo estava lá o menino, conforme a palavra dita. A Bíblia diz assim: quer saber se um profeta é de Deus? Quer saber? Se o que o profeta falou se cumpriu, é de Deus. Se não se cumpriu, esqueça, não adapte. Não, mas chegou perto. Chega perto, irmãos, Deus não chega perto, Deus chega. Deus não se aproxima, Deus chega. Se o Senhor disse que quarta-feira tu vai estar empregado e o emprego chegou na quinta, tu observa que Deus não erra. Se é quarta e não chegou quarta, alguma coisa está errada. Se é quarta e chegou na terça, tu vigia. Esse emprego da terça é uma porta que não foi Deus que abriu. Se Deus disse que era quarta, por que veio na terça? Ah, é tão perto que Deus se enganou. Que Deus? Que Deus se enganou? O Deus que não se engana, que não erra, que não falha, que não mente, que é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O que a Bíblia diz é o que a gente não aplica. Quer discernir se é de Deus? Se o profeta falou e não cumpriu, esqueça. Não julga o homem, julga a profecia e não tem mais o homem como homem de Deus. Simples assim. Aí o menino cresce. O menino já vai para a roça com o pai. O menino já vai trabalhar com o pai. E num dia, do nada, o menino diz: meu pai, que dor de cabeça, meu pai, que dor de cabeça, meu pai, que dor de cabeça.
E o pai acha que é o menino que quer ir para casa jogar videogame e diz: olha, quer saber de uma? Vai para casa ficar com tua mãe, tu não queria vir trabalhar hoje, tá arranjando desculpa. E o menino vai para casa, deita no colo da mãe, meio-dia o menino morre. O que fazer quando a bênção morre? E o que fazer mais ainda quando uma bênção que você não pediu morre? Eu não orei, eu não clamei, eu na verdade declarei que não estava precisando, pastora. Eu disse que estava tudo bem comigo. Aí você reativa a minha esperança, você abre as portas para vir a realidade, aquilo que eu nem sonhava mais, e aquilo chega e de repente me é arrancado. Como assim me é arrancado aquilo que eu não orei, que eu não pedi, mas veio? O que é que você faz quando desanda a sua vida? O que é que você faz quando o seu lar desanda, quando os seus filhos desencaminham, quando as suas finanças desmoronam, quando a sua alma sai do equilíbrio, quando você começa a sentir perturbações? Declara: é o fim, pede para morrer, não quero mais, acabou. A condição natural do homem é: acabou. E muitas vezes nós é crente e a gente ainda espiritualiza. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Vida que segue. E aí a gente segue com dores, com frustrações, com questões, com lamentos a Deus. E de repente a gente não quer mais servir a Deus da mesma forma, da mesma maneira, porque fomos frustrados nele. Nós não ouvimos a palavra final dele, nós ouvimos a palavra final da vida, e a gente acha que a vida, que o dia a dia tem a palavra final sobre nós, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. E simplesmente a vida acontece e a gente diz: é tempo de nascer, é tempo de morrer, acabou a história. Mas eu não pedi. Eu não pedi. Então, para eu dizer acabou, Deus tem que me dizer acabou. Irmãos, aprenda. Sua vida começa e termina em Deus. A Bíblia diz que nele está o sim e o amém de todas as coisas. Seja em que circunstância for, em que esfera for, Deus tem o sim e o amém de tudo. Ele tem o controle de tudo. Se Ele não falou, não tenha como certo. Vá ouvir dele, a opinião dele. Deus, o que é que o Senhor tem a dizer acerca deste assunto? Eu gosto como Amazias começa o reinado, porque na hora que Amazias começa o reinado, você vai lá ver a história em Crônicas, acho que é 19 ou 29, ele começa dizendo assim: o que o Deus que rege a minha vida tem a dizer a esse assunto, a esse respeito? E ele executa exatamente o que encontra em Deus. E assim aquela mulher que tinha tudo fez. Ela pega aquela criança e vai levar para o local onde nasceu a promessa. Ela deposita no quarto do profeta. Foi na porta do quarto do profeta que a promessa nasceu. É lá que eu vou colocar a promessa. E ela só sai de lá se estiver estabelecido, encerrou o período. Se não, vai ficar lá. Chama o marido e diz: manda o Uber, manda o carro, porque eu preciso ver o profeta. Mas não é dia de ir para o culto, não importa, eu preciso ir para a igreja. Mas não é dia de orar, não importa, eu vou para a igreja. Mas não é dia, não importa, eu vou achar uma igreja aberta, eu vou encontrar um homem de Deus, eu vou orar, eu vou buscar de Deus direção, eu vou buscar uma palavra de Deus para a minha vida, para essa situação. E quando ela vai se aproximando, o profeta diz: aquela não é sunamita. O que ela está fazendo aqui hoje? Não é dia de culto? Vem para o culto porque a igreja hoje não está aberta. E Deus não me falou nada. Mas o profeta não sabe de Deus? Não, irmão, nem Deus não revela tudo não, irmãos.
Profeta não é obrigado a saber tudo, não, não. Se Deus falou, falou. Se não falou, aprenda que tem hora que Deus não fala. E se você é profeta, não fabrique profecia. Deus não me falou nada. Aí o profeta diz, vai lá, Geazi, faz isso. Ela diz, não pode mandar Geazi o que for. Eu só saio daqui se você for comigo, porque não foi Geazi que me prometeu, foi você. Eu não te pedi nada. Eu estava quieta no meu canto, eu lhe disse que eu não precisava de nada. Você me deu agora, seja responsável. E lá vai o profeta. E de repente, o que estava morto, revive. Porque a última palavra acerca da minha vida e da sua vida, quem tem é Deus. Não importa qual seja a crise, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a emergência ou a luta, Deus tem resposta. Não importa se você está em estado de calamidade, não importa se você tem tudo. A última resposta, quem tem é Deus. A palavra é Deus. Em nenhuma circunstância, fique parado. Levante-se e haja. Pela lei, aquela mulher teria tido seus filhos confiscados para pagamento de dívidas. Era a lei, ela conhecia a lei, não era um fato desconhecido. Pela lei, o banco pode tomar sua casa se você ficar algumas parcelas sem pagar. Pela lei, o banco pode tomar seu carro se ele for financiado e você ficar algumas parcelas sem pagar. Pela lei, você pode ter o seu diploma subtraído se você não quitar as mensalidades da sua faculdade. Pela lei, muita coisa pode acontecer. Pela palavra dos médicos, muitas situações de saúde não tem volta, não reverte. O quadro só piora. O diagnóstico é para a morte. Pelo diagnóstico, pelo conhecimento, pela ciência, algumas situações não tem volta. Você conhece, você estudou, o mínimo de noção em determinadas situações, você sabe, mas a última palavra quem tem é Deus. Não se conforme porque a lei diz que vai ser assim e o seu caso não vai ser diferente. O seu caso pode ser diferente se você tomar uma atitude de se mover em fé e agir. Aquela mulher simplesmente poderia ter arrumado a sacola dos seus filhos e se conformado com a crise. A outra mulher poderia ter se conformado. Eu vivi uma alegria por 15, 17, 20 anos com meu filho. Sabe Deus quantos anos tinha aquele menino? E agora Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Vivenciei a maternidade por um período. Agora foi, acabou. Glória a Deus o período que vivi. Quem não morre? Todo mundo morre. Todo mundo tem uma senha um dia. Mas ela decidiu. Eu só aceito isso aqui depois que Deus disser que esta é a palavra final. As circunstâncias parecem dizer: acomode-se, aceite a crise, aceite que os seus filhos estão perdidos, que já cresceram, fazem o que quer. Aceite o prejuízo, aceite a derrota, aceite o final. Mas você pode tomar hoje uma atitude diferente e dizer: eu só aceito se Deus disser acabou. Enquanto Deus não falar, eu vou continuar perguntando a Ele e contando a Ele a minha situação. E enquanto Ele não disser nada, eu não saio dos seus pés. Fique de pé, eu quero orar com você. Senhor,
estamos juntos nesta noite, eu e teus filhos. Meu Pai, alguns de nós estamos vivendo situações bem parecidas com aquela viúva. Os credores estão chegando. Homens que se dizem no direito legal de acabar com a nossa história, acabar com a nossa esperança, roubar a nossa alegria. Porque na realidade existem direitos legais que precisam ser cumpridos. Mas nós não aceitamos, meu Pai. E nos curvamos diante da Tua presença nesta hora e dizemos: não é justo esta vida. Faz alguma coisa por nós. Faz alguma coisa por nós, porque eu não aceito este prejuízo. Eu não aceito que entre e roubem a minha casa, roubem a minha família, roubem o meu lar, roubem os meus filhos, roubem a minha finança, roubem a minha mente, roubem a minha paz. Eu não aceito que roubem a minha saúde, roubem a minha estabilidade emocional. Eu não aceito que entrem na minha casa e roubem. Eu confesso ao Senhor que eu não tenho de mim nada. Não tenho estratégia, não tenho saída, não tenho solução. Mas eu tenho um pouquinho de azeite. Pai, eu tenho um pouquinho de fé. Ajuda-me com minha pouca fé. E muda essa sorte, muda essa história. Que como Davi no Salmo 118 eu possa dizer que tua mão mudou a maré, mudou a sorte. E eu possa declarar que tua mão é levantada na vitória. Meu Pai, as bênçãos que eu adquiri eu nunca nem pedi. Vivenciamos alegrias, paz, prosperidade, estabilidade que eu nunca nem sonhei. Nunca clamei, nunca dobrei meu joelho no chão, nunca fiz uma campanha, nunca fiz um jejum por aquilo que eu recebi de Deus. E de repente, a vida quer me